Hoje no Band Debates estamos falando sobre a história da TV do Paraná, registrada num livro que vai ser lançado hoje à noite pelo Jamur Júnior. Hoje à tarde. Hoje à tarde, 5 da tarde. Então, feita a correção ao vivo, é sobre isso que eu ia falar agora. Televisão ao vivo, Simval. Era assim. É assim, você erra e corrige na hora. Nós fazíamos a televisão ao vivo e fazer o que nós fazíamos, que era o teleteatro, que era a novela. Eu tive o orgulho e a satisfação de fazer a primeira telenovela da televisão paranaense. Foi em 64. E lá eu era produtor, diretor, ator, protagonista, arranjava o patrocinador e ainda ajudava no cenário ainda também, sabe? Para sobreviver também. Comercial e ganhava por 5, e aí valia a pena. Mas então nós, como fazíamos segunda, quarta e sexta-feira, era ao vivo, nós tínhamos que decorar, Vili, 18 páginas dia sim, dia não. E não podia errar. Não era como o jornal, que além de ser lido, pode improvisar e ter saudações. Lá eu trabalhava com um elenco e ainda se trabalhava com o diretor de TV, o sonoplasta, com toda a equipe. Se você errasse no texto, derrubava os colegas. Derrubava os colegas e não tinha saída. Você mesmo que tinha que corrigir no ar de uma eventualidade, de uma falha. E elas houveram muitas vezes. Uma vez, inclusive, esse já foi num outro programa. Eu criei um personagem na televisão maravilhoso, no script do meu compadre Maurício Tava, que é o É Proibido Sonhar. E que eu tive o orgulho e a satisfação de ter o Jamur Júnior como narrador da história. O Barnabino era um personagem que, em qualquer cantinho, ele dormia, e em dormindo ele sonhava. E aí ele era um super-herói. E num dia que ele sonhou com... Ele era o Napoleão Bonaparte. Só que a mudança de cena, ele trocava de roupa, mas o personagem, a cara era sempre a mesma. Então eu tinha que mudar de roupa, usava terno e gravata e tinha que passar para a roupa de Napoleão, em cena. Então vai em close, enquanto havia a narração do Jamur, e eu trocava. E foi uma das primeiras vezes que o Osni Bermudes errou, fazer uma denúncia que o Osni Bermudes errou, com raríssima, uma raríssima vez que ele errou, porque ele era um excepcional diretor de TV, indiscutivelmente. Então, eu estava trocando de roupa em cena, tirando a calça com a ajuda de 3, 4 pessoas, e se arrumando, e a expressão interpretando a narração do personagem. Vai dormir, então, ele vai dormir. E aí a câmera abriu. Todo mundo tirando a minha roupa. Imagina para ele explicar depois que tinha uma turma tirando a calça dele. William Sade, também ao vivo, muitas situações assim você passou? Muitas e muitas situações, porque, aliás, eu sempre gostei de trabalhar ao vivo. Eu nunca tive telepronto na minha frente, nunca gostei de programas editados. Mesmo você não tem porque não existia. Não, mas eu continuo trabalhando até hoje. Coisa moderna, Espera pouco, eu continuo trabalhando até hoje. Mas eu gostava realmente de fazer ao vivo. Quando comecei a gravar, a editar, sabe que perdi porque eu tenho essa mania, eu sou muito improvisador, você sabe disso perfeitamente. Mas criou-se, e o fato mais curioso, Jamur até cita aqui no livro, foi aquele famoso comercial do Sofá-Cama, que aquele está na história da publicidade do Brasil, na antologia da publicidade brasileira, é citado. Que foi, todo mundo já conhece, mas não custa repetir, que era um programa dos mais famosos que a televisão do Paraná realizava, era uma espécie do Fantástico, domingo à noite, e eu fazia os comerciais, a apresentação era do Aloysio Finzetto. E eu fui lançar então um Sofá-Cama, que se transformava, naquele tempo era novidade, você num leve toque ou transformava numa cama de casal e depois num outro leve toque ele voltava a ser um sofá. Eu dei o primeiro toque, o negócio desmontou. Eu disse, num leve toque, e voltei a dar o toque e o negócio não montava. Daí a pouco eu parecia uma lavadeira, num leve toque, ia, voltava. Passado uns 60 segundos, o comercial era de 30, 60 segundos que eu estou ali lavando roupa, eu digo, olha, esse aqui não funciona. Tenho certeza que o da loja vai funcionar. E o Jamur, você improvisava muito, Jamur, na notícia, porque aquelas piadas, aquele humor todo, estava no roteiro ou estava também na improvisação de imediato? De vez em quando botava uns cacos, mas de vez em sempre. Botava umas piadinhas. Mas veja bem, tem um detalhe muito importante que precisa ser registrado. A televisão se valeu dos talentos que existiam no rádio. E quando inaugurou a televisão no Paraná, ninguém sabia que era televisão. Na verdade, então, o que o pessoal da televisão fazia? Vamos pegar o pessoal do rádio e botar na frente da câmera. Então, quem que nós vamos botar na frente da câmera? Os bonitos do rádio. Os que têm mais facilidade de se comunicar, de improvisar bem. E no rádio, no nosso tempo de rádio, era tudo improvisado.
História de roteiro, escrever um roteiro, não existia. A exceção das minhas novelas, né? Novela é Mas diferente. sabe por que eu O falei? programa era você na frente do microfone, atenção no ar, e aí fala, amigo. Mas sabe por que eu falei? Isso era assim, você na frente da câmera, o cara fazia, vai! E tem que ir, pô, não tinha que cortar. Você, na verdade, nem sabia como estava se saindo porque não tinha gravação. Não tinha nada. Você não via o seu próprio programa. Mas eu só fui me ver na televisão quase 8 anos depois. Eu ouvi o Jamur. Sabe por que eu falei os bonitos do rádio? Porque realmente quando a televisão ia começar, escolheram os mais bonitos que existiam na praça. Era o Moacir Gouveia, era o Jamur, era o Haroldo Lopes. Tempo. Mas ele era jovenzinho, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. E eu tinha um programa de muito sucesso no rádio, chamado Cacharolete, e o Aloysio Fizeto, juntamente com o Rafael Eatauro, disseram, esse William Sade é fantástico, eu vou levá-lo para ser meu repórter esportivo, que o Rafael ia ser o locutor esportivo da televisão, e o Aloysio Fizeto disse, eu tenho uma ideia de apresentar um programa. Mas ninguém me conhecia, eles me conheciam através do rádio. Quando eu cheguei na televisão, que me apresentaram para todos os diretores, olharam para minha cara, já com esses olhinhos baixos aqui, essa pálpebra caída, esse bruto desse nariz, eu tinha um tupetão. Mas esse aí... É isso aí? Eu disse, olha, quem vê cara não vê televisão. Eu não sabia o que dizer. Quem vê cara não vê televisão. Então vamos experimentar. E realmente, graças... Deu certo. O feio que deu certo. O feio que deu certo. E a Laís, que não era esse caso, né, Laís? Tinha mais sorte. Como é que foi pra você aquele tempo lá? Você falou com 16 anos não, e bem, com você era uma das 16 figuras eu mais estava na conhecidas. televisão como modelo, aquela coisa. Comecei fazendo o show jornal com 19 anos. Primeiro fiz Canal 12, comecei com 17, né? Que era o principal programa jornalístico da época. Era o Rafael de Lala, o editor do jornal. E comecei no show de jornal exatamente com 19 anos, eu acho. Então eu era muito, muito criança. Mas você quer saber como é que era meu susto? Eu queria saber como é que foi pra você naquele tempo, tão jovem, assim, você foi uma pessoa, se tornou uma personalidade em Curitiba, né? Todo mundo te conhecia. Foi muito engraçado mesmo. Eu acho que a minha vida se divide antes e depois do show de jornal. Como antes, ela era muito pequenininha, então a minha vida foi depois do show de jornal. Eu acho que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu comigo e eu devo isso a Osni Bermudes, que foi realmente a pessoa que me levou para fazer o show de jornal, apostou em mim, porque fazer o show de jornal naquela época era um status muito grande. Havia uma série de exigências que o profissional deveria cumprir, porque era uma televisão de um governador de estado, enfim, existia um status muito grande, né, Jamur? Então, quando houve, audiência, né? Eu vim substituir exatamente a Deusi Capitã, que substituiu a Hortência Tayer, que substituiu a Lota Moncada, que foi a primeira apresentadora de jornal. Ou seja, todas mulheres respeitáveis profissionalmente, grandes mulheres, grandes profissionais, e de repente abriu-se aquela lacuna, a Deusi saiu, fez muito pouco tempo até, a Deusi, para quem não lembra, uma mulher belíssima, foi Miss Paraná, aquela coisa, mas não era a praia dela fazer televisão, né, Jamur? Ela não gostava mesmo, e foi aquela expectativa e não podia esperar mais. Nem sei, viu, Vili? Eu sofri muito, na verdade. Sofri muito porque eu achava que era uma coisa relativamente fácil e eu tinha que estar na televisão diariamente, às 6 horas da tarde, os Bermudes buzinava na frente da minha casa, eu tinha que sair feito uma doida. E chegava na televisão, era aquela coisa de teste de maquiagem, teste não sei do que, e tira esse cabelo, e o JJ implicante, que era uma coisa horrorosa. Ele era o diretor artístico. Olha, foi muito sofrido, mas foi também uma coisa extremamente gratificante, foi onde eu aprendi a falar um pouquinho da nossa língua portuguesa, porque eu dava cada mancada, gente, que era um absurdo, era uma coisa... Esses aqui queriam me dizer, eu vou matar essa mulher. O Aderbal era uma coisa horrorosa, ele queria sempre me matar, e daí um dia eu disse assim, olha, então eu não quero mais, viu, Aderbal? Eu tô acabando com o seu jornal mesmo, tô acabando com o seu texto mesmo, eu não aguento mais ter dor de barriga todos os dias. Eu tinha nervoso todo dia, gente. E o Aderbal ficou ele tinha acabado de me dar uma babada, assim, mas uma babada de acordo. Quando eu disse isso, que eu não queria mais, eu falei, não quero mais, olha, pode arrumar outra apresentadora, tô fora. Ele disse pra mim assim, menina, que é isso? Você tá maluca? Não é nada disso, você tem muito talento. E eu tô dizendo isso que é pra te incentivar. Falei, pelo amor de Deus. E daí foi isso, fiquei no show jornal até ele acabar, e foi a coisa mais gratificante da minha vida ter feito isso. Nós vamos para o intervalo, já voltamos aqui com o nosso Band Debate, falando hoje sobre a história da TV. Jamur, o que é que mudou nesse tempo todo na TV, na sua visão, hein? Mudou muita coisa, né? O avanço tecnológico foi fundamental para a mudança na televisão. Perdeu um pouco do heroísmo no começo? Perdeu, claro. Aquela fase romântica que ficou lá para trás. Hoje a especialização também dos profissionais, né? É uma certa
facilidade até exagerada para se fazer as coisas. Muita coisa que era feita na frente da câmera, da televisão, hoje se faz no computador, não é verdade? Por exemplo, no caso do Simão Martins, que ele tinha que ensaiar e decorar 18 laudas, um script para ir desempenhar na frente da câmera. Hoje o sujeito fala uma falinha desse tamanho, ele grava, depois monta no computador, não é? Ele coloca a voz do cara onde ele quer, expressão, grava 10 vezes. Naquele tempo não. Então mudou tudo isso. Eu acho que houve uma grande evolução na televisão. Simão. Eu também concordo com isso. A tecnologia, indiscutivelmente, deu à televisão o que temos hoje. Nós somos excelentes produtores de novelas no mundo inteiro. Perdeu um pouco do espontâneo, né? Perdeu um pouco. Eu estava relembrando há poucos instantes, nós fizemos muito humor na televisão, e era um humor ainda inocente, mas era um humor engraçado. Hoje, para se fazer o humor, tem que apelar. Infelizmente, tem que apelar. Quer dizer, deste lado, artisticamente, mudou muito pouco. A tecnologia facilitou com que todos pudessem desenvolver um trabalho de mais qualificação. Mas artisticamente, no nosso tempo, era melhor que hoje. William Sati. É a mesma opinião que eu tenho. Artisticamente nós éramos muito melhores, todos nós, porque nós tínhamos que mostrar talento, nós tínhamos que improvisar, nós não tínhamos fantasia atrás de nós. A Laís, que também é cantora, é apresentadora, foi apresentadora de jornais, o jornal, que ela tanto fala, era muito importante, era todo ele feito ao vivo, era de uma responsabilidade fora do comum. Hoje, se você erra e dia, está tudo bem. Mas então, hoje, se ela for cantar, ela cantaria hoje diante da televisão cheio de cenários do fundo. É muito enfeite e pouco talento. Naquele tempo existia bastante talento e pouco enfeite. A não ser a Laís, né? Não, veja bem, eu acho o seguinte, que eu acho que o William está sendo muito radical. Eu não acho que nós tenhamos sido melhores ou piores ou iguais, porque nós até continuamos trabalhando ainda. Claro. Dentro dessa tecnologia, nós tivemos que nos aperfeiçoar a isso. Então, eu acredito que nós tivéssemos podido exercitar mais o nosso talento, inclusive o nosso poder de improvisação. A televisão perdeu o encanto? Evidentemente que sim. Se nós formos para o nosso lado saudosista, nós vamos dizer que antes era melhor, porque a gente teve essa coisa exatamente que o Jamur citou, que o Simval citou e o William também. Não acho que a gente possa comparar talentos, acho que não, viu, Vili? Mas eu acho a televisão fantástica, eu acho que é um veículo poderosíssimo e, infelizmente, os grandes donos da mídia eletrônica, os grandes donos da televisão, não estão sabendo, eu acho, quem sou eu para dizer isso, mas eu vou dizer o que eu sinto. Eu acho que a televisão deveria prestar um outro tipo de trabalho para a sua comunidade e para o cidadão. Acho que está faltando isso, um pouco mais de humanidade. Jamur, então, fechando aqui a nossa conversa. Antes de fechar, pegando esse ganchinho, 10 segundos. Da comunidade. Eu gostaria que os diretores dos canais de televisão dessem um pouco mais de oportunidade para o artista local. É verdade que não tem, né? Porque virou tudo rede, né? Acabou, são só repetidoras, com raras exceções. Vem um segundo livro pra frente? Não, é lógico. Se eu não parasse por aqui, eu levaria pelo menos mais 5 anos trabalhando em cima do livro, que sempre surge. Então eu tenho muita coisa ainda que eu vou ter que fazer uma outra edição lá na frente, já tem outro esquemas de rádio. Olha, eu acho que eu vou passar o resto da minha vida agora pesquisando. E contando história. Mas é bom, eu gosto disso, tá certo. isso. Jamur, muito obrigado pela presença, muito obrigado a todos. É um momento importante da televisão, reunir essa turma toda aqui novamente, ideia do Aderbal, né, de trazer todos os pioneiros aqui para contar essa história, a pequena história de grandes talentos. Pelo que é o menos livro enquanto estão vivos, né? Jamur. É verdade, enquanto estamos vivos. Ficamos por aqui, voltamos às 7h15 da noite com as notícias do nosso estado. Até lá.